Olá, eu sou o João e esse é o Cosmoscast, o podcast da Cosmos Curioso. Eu vou apresentar ele com o meu amigo Thiago. Thiago, se apresente pro pessoal. Olá, eu sou o Thiago Paiva. Eu faço algumas edições lá para Cosmos Curioso, a página do João. E vamos começar a fazer um podcast aí, espero que vocês gostem. Então, qual que é o primeiro tema, João, desse Episódio? episódio? Primeiro, Pseudociência e como ela afeta o mundo em que vivemos. a gente vai começar falando sobre as pseudociências mais famosas no mundo em geral, né? Lembrando que a gente não tem informação em nada, a gente só tá falando coisa que a gente gosta mesmo, que é divulgação científica, essas coisas. E vamos ver aí. Vamos render um papo aí. Espero que seja interessante. Bom, a ciência, Thiago, ela trabalha com os limites do conhecimento humano. É, falsibilizando as coisas, procurando dados e coletando informações sobre determinado assunto para ditar ele como verdadeiro ou como falso. Tanto que para alguma coisa ser considerada verdadeira, ela deve ser colocada a teste e descartada ou não. E assim como tudo no mundo, né, João? Surgem as fake news, as mentiras do assunto. Tem a ficção científica, que é do cinema, que é artística, e tem a pseudociência, que é o que prejudica o ramo científico, Não, né? você falar sobre a ficção científica, isso me lembra sobre a cientologia. Cientologia é uma igreja, uma religião que é interessante de se pesquisar e estudar, e ela é uma religião meio que hollywoodiana, porque o criador dela, ele era um roteirista de filmes de ficção científica, e ele resolveu criar uma religião com isso. Tanto que se você pesquisar a cientologia, você vai ver que é um assunto interessante, só que é pura ficção científica. A gente pode fazer um podcast pra frente sobre isso, sobre religiões. Inclusive já tá nos planos, né? Como eu estava dizendo, a pseudociência é uma coisa que prejudica o ramo da ciência, né? Porque, embora algumas pareçam ser inofensivas, tem bastante gente que acredita, né? Infelizmente. O que a gente pode começar falando? A gente pode começar falando sobre as menos letais, digamos assim. Por exemplo, a astrologia. A astrologia, ela tem o mapa astral, os signos, isso aí a gente... Eu acredito que a astrologia não prejudique tanto a ciência. Isso é algo que não afeta muito a vida ou o cotidiano das pessoas. Somente de quem acredita. Embora tenha muitas pessoas que levam isso extremamente a sério, né? Que baseiam suas vidas no que o charlatão vai colocar no jornal amanhã, no mapa astrológico, isso pode ser perigoso, assim, É, dependendo da ocasião. Por exemplo, um voo ser adiado porque um vidente disse que Júpiter vai estar em Sagitário. isso aí eu já acho bem difícil alguém acreditar nisso hoje em dia, né, cara? Mas infelizmente tem. Assim, eu não tenho nada contra quem acredita, mas é bem, sei lá, estranho acreditar numa coisa dessa, né? Não tem provas, não tem evidência. Essa acho que é uma das mais inofensivas pra ciência, né? Que é só uma crença de algumas pessoas. Um dos temas que a gente pode falar que realmente prejudica a vida das pessoas é o movimento anti-vacina, certo? O movimento anti-vacina, né, ele prejudica muito. Por exemplo, doenças que já tinham sido erradicadas, não erradicadas, mas tinham diminuído a um número Quase zero. quase zero, voltaram. Por exemplo, o sarampo e a poliomielite. Exatamente. E dos principais causas do que as pessoas falam que não pode dar vacina porque a vacina é autismo, causa autismo Causa autismo. nas crianças, né? Teve o caso do médico lá, o Andrew Wakefield, que na década de 90, ele, como que fala? Ele fez uma matéria, porque ele era um médico, literalmente, ele tinha formação em medicina. Ele fez uma matéria falando que a vacina é uma coisa ruim para as pessoas, causava autismo. E por causa desse médico, aconteceu de muitas pessoas naquela época ficar doente. Eu esqueci o país que ele é, se não me engano é Inglaterra. Porém eu não lembro. E, é, e por causa disso, ele conseguiu perder o registro de médico que ele tinha. Ele parou de trabalhar com medicina. Registro. Perdeu. Porque, porra, o cara fala que vacina
além de não ajudar, atrapalha, né? Nossa, aí é complicado. Também tem o caso, é que o pessoal, assim, os mais leigos em ciência, pessoas assim normais, digamos, elas não, por exemplo, uma autoridade como um doutor em física, por exemplo, teve um caso de um doutor em astrofísica, se não me engano, eu não lembro o nome dele. Ele disse que o heliocentrismo, assim, que é a ideia de que a Terra gira ao redor do Sol e que os outros planetas também, era pura interpretação. E o cara é um doutor em astrofísica. É, eu já vi esse caso também. Eu não lembro aonde agora. Ele. Também. E, tipo assim, muita gente que viu ele provavelmente acreditou. Por quê? Porque é um doutor na área falando É, isso. Porque ele falou, eu não sei. tem pessoa louca que chega no cargo de doutor, né? É meio estranho isso. Defendendo umas É, paradas absurdas. é. Inclusive, né, nessa antivacina tem gente que é tão maluca que esse pessoal de mais religioso profundo diz que é um projeto de castração mundial, sabe? Já ouviu falar nisso? Sim, sim, é um plano. É um bagulho bem maluco, né? Antivacina é uma das coisas, um dos que mais prejudica, eu acho. Sim, sim, porque, por exemplo, o movimento antivacina já chegou no Brasil, mas, por exemplo, essa onda pega. Aí, por exemplo, você tem um filho. Seu filho vai para a escola e tudo, o filho da pessoa que acredita nisso aí, que é antivacina, tá lá. E ele pode estar doente, e porque não foi vacinado. Então, seu filho pode pegar a doença, alguma coisa É, assim. não é só o risco tipo, do seu É, filho ou seu, você pode colocar outras pessoas em risco. pode ter uma epidemia, algo assim. O, um dos motivos assim que a ciência e a psicologia dizem que as pessoas acreditam nessas pseudociências é pelo fato do cérebro do ser humano ele ter evoluído para acreditar na decisão mais fácil. Por exemplo, Sim. na época na pré-história, quando a gente ainda não era evoluído totalmente, o cérebro, ele estava a pessoa, o cérebro estava pensando em sobreviver na savana. Então, por exemplo, se você visse qualquer coisa que parecesse um predador, você ia interpretar aquilo como sendo perigoso e ia sair correndo pro lado oposto. Então, o cérebro ele evoluiu até atualmente para sempre tomar a decisão mais simples, a decisão mais fácil a ser tomada. É, não é o que E, conforta mais, né? A sim, mais fácil. isso tem até um nome na psicologia, se não me engano, só que eu esqueci o termo que usa. Eu vou pesquisar depois. Quer dizer, eu falei errado, né? É, literalmente, eles preferem a que conforta do que aquela que opõe o Sim, conforto sim, dela. pois é. O conforto, acreditar em pseudociência, por exemplo, É o acreditar que você conforto. tem todas as respostas, é É, mais confortável, porque o cérebro humano ele quer respostas. Ele não, a maioria das pessoas não consegue ir dormir à noite sem pensando, nossa, eu não sei isso, eu não sei aquilo, é. que é a resposta sobre o universo, sobre o mundo. Por isso que, embora a ciência também seja assim, a ciência também quer resposta. Eles buscam a resposta. Só que não tem medo de assumir que não sabem. Tipo, a resposta pra tudo, sabe? Como, por exemplo... Ah, eu não sei um exemplo. Tipo, a nossa existência. É um mistério ainda, certo? Tipo, a gente evoluiu, tal, teve Big Bang, mas isso ainda é um mistério A que... ciência ela trabalha nos limites do conhecimento, entre o conhecimento e a ignorância. Isso. O co- a- Nós queremos a resposta, porém estamos trabalhando nela, estamos pesquisando e estudando. É, até porque vários relatos científicos já foram refutados durante os anos. Surgiu, foi refutado, surgiu um novo. Ou foi adaptado, como É, como a física newtoniana. Einstein chegou e adaptou ela para o modelo de relatividade geral. A pseudociência, ela é um tema assim, interessante de discussão, porque ao analisar a pseudociência, você também pode analisar a mente humana, que assim, quer todas as respostas, mesmo elas sendo falsas ou de origem duvidosa. Aí a ciência, ela trabalha nos campos da nossa ignorância, sabe, juntando as peças, calculando e tentando juntar teorias. Por exemplo, a teoria das cordas e a teoria da gravidade em looping. e uma que eu não sei se a gente pode considerar uma pseudociência. Vê se você acha. É, tem muita gente que até hoje, em 2020, acredita que o homem não foi na Lua de verdade.
o projeto da Guerra Fria, que foi em 1900, que o homem conseguiu chegar na Lua em 1969, com a guerra dos Estados Unidos com a União Com a Guerra Soviética, Fria, uma puta é, corrida armamentista e espacial. espacial. Foi literalmente um dos assuntos que eu mais gosto de estudar, que é a Guerra Fria. É, como assim? A Guerra Fria, acho que muita gente, provavelmente muita gente conhece a história da Guerra Fria. Foi o capitalismo contra o comunismo, teve o Muro de Berlim, teve diversas, nossa, muito acontecimento, Muitos acontecimentos. muitos acontecimentos que revolucionaram o mundo. Por exemplo, você acha que, você, João Bel, acha que é uma pseudociência isso? Olha, eu não sei, porque a gente tem como provar errada. A gente tem como provar que a gente tem imagens, Diversas. tem coisas na Lua que a gente deixou, a gente tem pedras lunares que a gente trouxe, a gente teve relatos de outras missões que foram. A gente não foi só uma vez pra Lua, Sim, né? a gente foi 6 vezes. Se tudo. As pessoas. Pessoa mesmo foi 6 vezes pra Lua. Inclusive naquela série que eu gosto muito, que o João Gabriel já assistiu alguns episódios, The Ranch, o Bo Bennett, que é o velho rancoroso lá, ele mesmo fala, não é? No primeiro episódio, Sim. ele tá tendo discussão com o filho dele, e o filho dele falando que ele é um velho teimoso, não sei o que. Aí ele fala, você é tão teimoso que não acredita nem que o homem foi na Lua. Aí ele manda uma das maiores conspirações, né? Que é a bandeira não balança no vácuo do espaço. A bandeira não tremula no vácuo do espaço. Exato, e Sendo que a explicação é tão óbvia que a bandeira, tava mexendo. a bandeira ela é içada de um jeito que fica. Tinha não sei se era um metal que fazia ela ficar estirada, né? Ela fica reta. Exato. Não tava tremulando no vácuo do espaço. Inclusive o Buzz Aldrin, que é um dos astronautas que foi pra Lua junto com o Neil Armstrong, ele, em 2002, ele tava saindo de algum lugar, eu não lembro agora, chegou um cara nele e falou assim, eu não acredito nisso, a Lua mentira. O Buzz Aldrin simplesmente deu um socão na cara do maluco, porque ele falou que a ida da Lua foi falsa. O cara meteu um soco no cara. Ai, ai, ai. Porque o Buzz Aldrin, quem foi o primeiro homem na Lua foi o Neil Armstrong, Neil né? Que deu aquela famosa frase, que falou aquela famosa frase. Que eu esqueci agora, que é um pequeno passo para o homem, mas um grande grande passo para a humanidade. Exatamente isso. Isso. Então, a Lua, assim, essa história de o homem não foi à Lua, isso aí, pensa comigo, Thiago. Se Penso. fosse fake, tanto a Rússia, a União Soviética, quanto os Estados Unidos estavam brigando para ver quem chegava primeiro. Se fosse fake, você acha que a União Soviética já não teria descoberto, não teria vazado alguma coisa da própria NASA? Isso é, inclusive, um pequeno ponto para o nosso outro tema que a gente vai falar, que é a Terra plana, que é um dos mais famosos. Mas por enquanto a gente está aqui na Lua. Por exemplo, isso foi uma operação que envolveu milhares de pessoas, envolveu milhares de técnicos, foi guerra, né, cara? Não foi literalmente uma guerra. Foi transmitido mundialmente. Você acha que não teria... Se fosse fake, não acha que teria vazado alguma coisa? O pessoal fala que foi produção de Hollywood, porque o nome dos 3 primeiros astronautas estão na Calçada da Fama, tá ligado? Que é o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin e... eu esqueci o nome do outro. E eu vendo aqui, você acha que o Buzz do Toy Story chama Buzz por causa do Buzz Aldrin? Porque o Buzz do Toy Story é um astronauta, né? Tá aí a melhor teoria eu não sei. inventada por uma pessoa. Eu acho que deve ser. Até porque não é Neil. A melhor teoria da internet, Thiago. A melhor teoria. E eu também eu anotei aqui que eu queria falar sobre o projeto de... Fez uma colinha aí, Thiago? Lógico. Eu queria fazer o projeto, não sei se você já ouviu falar, do projeto Artemis, que é a irmã de Apolo na mitologia grega. Sim, eu sei. Já ouviu falar? Que é um projeto da NASA, que é para eles montarem uma base na Lua, uma base no lunar, que seria de lançamento de foguetes. Porque a gente não vai entrar muito no assunto de foguete aqui, mas a gente pode falar que lançar um foguete da atmosfera da Lua é muito mais rentável do que aqui da Terra, porque lá a atmosfera é mais baixa, a gravidade lá é mais baixa, e para sair um foguete é literalmente muito mais rentável, né? Sim, é muito mais barato. E esse projeto é para 2024, não está tão longe, daqui a 4 anos. Com os foguetes reutilizáveis, pode ficar mais fácil de chegar na Lua, montar uma base. Exatamente, é uma Copa do Mundo que a gente tem que esperar, 4 anos. Sim. Agora a gente não pode esperar 4 anos para ver o Brasil perder, né? Pois no caso, a NASA.
A gente tem que chegar lá e é um dos assuntos que eu mais gosto, a exploração espacial. Literalmente. Acho que o João também gosta, né? Sim, sim. Eu gosto muito da ideia da gente mandar robôs Pra explorar o pela universo. galáxia, pelo O João universo. Gabriel é fã do Pedro Loss. Quem não é? Eu também sou. Pedro Loss, por favor, vem no podcast. A gente te adora. É, então, é isso. O projeto, eu queria mesmo dar ênfase nesse projeto da NASA pra chegar na Lua. Embora esteja acontecendo uma guerra no momento pra chegar lá, como teve na Guerra Fria. Nenhuma corrida armamentista, nem uma corrida espacial, nem Até tecnológica. porque se a Guerra Fria não tivesse acabado, a gente já estaria em Marte, né? Porque os caras, mano, os caras mandaram o cara pra Lua com literalmente um computador pior que esse meu aqui, que o meu computador tem 1 GB de RAM, velho. Os caras mandaram o computador pra Marte. O. Como que é? A capacidade de rodar um GIF. Um O GIF, computador sim, sim. que mandou o homem pra Lua não tinha capacidade de rodar um GIF. Que roda no seu Galaxy Pocket, irmão. Tá ligado? E era muito. E, tipo, se você for parar pra pensar, foi perigoso pra cacete, tá ligado? Sim, a chance de dar errado era muito alta. Se hoje em dia mandar o homem pra ISS já tem uma chance de dar errado, uma grande chance, imagina naquela época. Mandar pra Lua 96. Não, perdão. 99. Não, caramba, pô, 69. 69, eu confundo. O 6 e o 9 são Exatamente, iguais. exatamente. Eles. Então, cara, foi uma. Foi incrível a corrida espacial, embora triste por ser uma guerra, né? Mas foi um dos marcos da história. Tiago, Oi. o que você acha por exemplo, o que você acha que as pessoas têm porque as pessoas, elas acreditam em coisas mesmo não sendo provadas pelo método científico? É uma pergunta diferente, estranha. Cara, eu acho que a mente humana é muito manipulável, certo? Certo. Por mais que. Eu não tô falando que a gente é evoluído, porque a gente acredita na ciência, tá ligado? Que a gente é mais que alguém. Eu não acredito na ciência. Sabe por quê? Por quê? Porque para acreditar você precisa ter fé naquilo. Eu não tenho fé na ciência, eu sei que já ela mandou. aconteceu. Nossa. Espero que alguém esteja ouvindo isso. Que é bem verdade isso que você falou, né? Porque assim, eu digo acreditar na ciência de modo. Não, Você perdão, não que a ciência aconteceu, como eu disse, mas que a ciência tem razão e que a ciência está certa, buscando, trabalhando no limite do conhecimento, da ignorância e não é uma questão buscando de as acreditar, respostas. né? É uma questão de fato. É uma questão de fato e evidência. Mas eu não sei responder a sua pergunta. Quer dizer, eu sei, mas sim. Eu acredito que as pessoas, igual a gente falou antes, tendem a acreditar numa coisa que conforta mais ela, sabe? Que deixa ela pessoa mais confortável e tal. O Neil deGrasse Tyson, ele tem uma frase que eu gosto muito. Grande homem. Que é: o universo não tem obrigação de fazer sentido para você. Exatamente. Exatamente. O universo em si, por exemplo, a ciência, ela quer buscar os limites do universo, os limites não, perdão, os segredos do universo. Quer entender, né? Quer entender o universo e como ele funciona. E o universo, ele não tem assim, sentido para algumas pessoas. Não só a ciência, mas também as próprias pessoas que olham para o cosmos e vê o que ele representa para elas. Por exemplo, nós somos poeira estelar, como já diria o Sagan. Nós viemos de lá. Sim. Nosso... Será que tem uma coisa religiosa nessa do Sagan? Porque tem aquela parte da Bíblia que diz: do pó viemos, do pó voltaremos. Será que tem? Não sei, né? Eu não sei, ele pode, assim, embora sabe? o Sagan não acredite em Deus, ele pode ter baseado... Sagan era agnóstico. Sim, mas ele não acreditava. Então, ele não impede ele ter de baseado na Bíblia. Assim... Até porque a Bíblia é um livro histórico. O material do nosso corpo, o que a gente é feito, os elementos químicos, eles foram fabricados no interior das estrelas. No interior das estrelas, nas supernovas, com as supernovas. As supernovas espalharam eles pelo universo, na realidade. E então, eu acho que, assim, a ciência busca essas respostas, esses segredos, pelo fato de querer entender melhor. Por exemplo, como Carl Sagan disse, nós somos uma maneira do cosmos conhecer a nós mesmos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós, quando tomamos consciência de alguma coisa e questionamos ela, como por exemplo o universo, os segredos dele, é como se a natureza mesmo tomasse consciência disso e é isso, tomasse consciência dela mesma. O Sagan era foda demais, né, cara?
Eu tava vendo um pequeno. Acho que foi no Sinapse do Pedro Loss com o Greg mesmo, ele falando sobre o Carl Sagan, porque assim, se você começa a estudar ciência no ramo de astronomia, física, essas coisas, o Sagan era o maior divulgador de ciência que já existiu, sabe? Eles falaram que. Eu tô pra ler um livro dele que eu ainda não li, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios. Você já leu? Sim, eu estou terminando ele. É, o Greg falou que é a melhor coisa pra você começar. Eu tô terminando o de Star Wars aqui faz um ano, mas quando eu terminar eu vou ler esse do Sagan. Vou achar o PDF pra ler e vou ler. Eu tô para comprar também o Homo Deus, você conhece? Do Conheço. Yuval. Isso. É um. É toda uma. Se não me engano, é Homo Deus, uma breve história, um breve resumo do amanhã, algo assim. Eu não conheço o livro, mas pelas resenhas que eu ouvi, falava que mostra no livro o que o ser humano pode vir a se tornar, o que o ser humano é, entendeu? Entendo. Mas tipo assim, uma evolução, Hum, tipo, dos humanos pra máquina, por exemplo. É mais ou menos isso. Foi o que as resenhas que eu ouvi disseram. Eu ouvia falar sobre esse livro, só que eu não sei o que se trata. É, a gente começou falando sobre pseudociência e já fugimos bastante do tema, né? Já fugimos. Agora a Vamos. gente vai vir com a cereja do bolo da pseudociência, não é? A famosa. Terra plana, meu amigo. Essa é complicada. Tiago, é, você sabe quais foram as origens da Terra plana? Você que entende mais do que eu. Agora você. Lembrando que não é uma teoria, é uma hipótese, porque a gente não tem Isso confirmação de é nada. uma pseudociência, né? Sim, Literalmente. Não é tipo a ida do homem à lua, que é uma teoria da conspiração, eu acredito. A origem da Terra plana, sim, sim. você me botou na saia justa, porque eu não sei. Você sabe? Bom, as pesquisas que eu fiz, a Terra plana ela começou, ela já vinha desde a antiguidade, porque tinha alguns povos que as Literalmente, que as é cos- muito antigo, que né, a as Terra plana. as cosmogonias deles, eles diziam que a Terra era um eixo não, perdão, Plano? era plano, era como se fosse uma mesa Uma e que pizza? é como se fosse uma pizza e ela era cercada por um domo. Isso aí, e que tudo que a gente consegue ver, o universo, o planeta, estrela, galáxia, estaria dentro desse domo. E o Sol e a Lua seriam do mesmo tamanho e estariam muito mais perto da Terra do que a 5 gente mil consegue ver. quilômetros, para ser 5.000? específico. Eu confesso que eu fui fazer pesquisa sobre a Terra plana e foi uma das coisas mais tristes que eu já fiz na minha Nossa, vida. nossa, Thiago, você. Foi muito triste. Cara, você já assistiu a Terraplanismo do Danilo Gentili? Não, eu Não faça isso. não perdi meu tempo. Cara, foi muito, muito, Você já viu muito o documentário da triste. Terra plana no Netflix? Literalmente eu comecei a ver esse documentário, só que eu não aguentei. Eu Você assisti. mandou foto É, pra mim, não é? Era cara, um mais um igual a 1 mais 1 3. igual a 3, né? Eu falei, mano, já deu. Não, eu não consigo, Uma amiga literalmente. minha me recomendou, ela falou assim, se você quiser rir, você assiste esse documentário. Eu acho que para as pessoas que não acompanham a ciência é engraçado, mas pra gente é triste. É triste e engraçado, vamos Eu falar não a consigo, verdade. cara. Eu literalmente achei muito triste ver aquilo. Tipo assim, você vê que os caras acreditam cegamente naquilo. E o Roger, que é o vocalista do Traje Rigor lá, que Sim, fica no sim. Grande, o Roger falou pra eles, cara, isso que você tá falando é mentira, já foi provado. Literalmente foi provado que a Eu Terra é achei. redonda. Tem uma estação em volta da Terra, tá ligado? A gente consegue ver Sim, daqui quando ela mas pra passa. eles é o quê? É tudo É domo. foto. Não, mas As literalmente, a fotos são gente, fake. tipo, os satélites da Starlink, da SpaceX lá, quando passa em cima, a gente consegue ver com nossos próprios olhos passando. Eles acham É, que é a luzinha do por céu. exemplo, quando o navio ele tá saindo no mar, É, a última parte que é um você vê mastro. dele é o mastro, porque ele vai abaixando devido à circunferência da É Terra. porque, tipo assim, a gente já tá cansado das provas. Ele tem diversas. A prova que da aviação que vai de um lado pro outro. Que Sim, sim, eu sim. esqueci A- os pontos, o do A, Na B. verdade, a Terra já foi provada redonda no ano 300 a.C., Foi com o o Aristóteles. Eratosthenes. É, eu me confundo o nome dele. Isso você já viu Cosmos? Sim, Ele, eu vi esse episódio. você viu esse episódio? Que o Sagan ele foi, se não me engano, ele fez um experimento assim na areia que foi o mesmo que o Eratosthenes fez. Sim, foi das umas torres, não sei, não é? Sim, é que o Eratosthenes ele percebeu que em duas cidades do Egito Antigo a sombra se comportava de um modo diferente em certos horários. E isso não seria possível em uma Terra plana. Como eu tava dizendo, as constelações, tipo, por exemplo, aqui na América do Sul, América do Norte, a gente vê a constelação e o pessoal da Rússia vê outra, tá ligado?
E isso não seria possível numa Terra plana. Sim, no caso são as estrelas. E o pessoal aqui na América do Sul a gente consegue ver o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, Três Sim. E Marias, lá, mas eles uma que chama Música, que também acho bem da hora. música, essa eu não conheço. É porque, assim, agora a gente tá entrando na astrologia aqui, né? Que é Não, estrelas. a parte Mas a gente da astrofísica estelar. a gente tá ignorando que isso influencia nossa vida, né? A gente só tá falando das estrelas que estão lá. E na América do Norte eles veem a estrela polar. A gente Ursa não consegue, Maior. a gente não consegue ver aqui. E, literalmente, se o Sol tivesse a 5 mil quilômetros da gente, Uma coisa que eu a gente não... estaria que torrando agora. Thiago, uma coisa que eu não consigo... Que os terraplanistas, eles nunca explicaram é como anoitece. Porque não importa onde o Sol esteja, uma bola no céu, assim... A 5 mil quilômetros. A gente vai conseguir ver. Ficaria tipo, a gente possivelmente conseguiria ver a Lua, caso o Sol não queimasse a gente, né? Então, levando isso em conta, a gente conseguiria ver a Lua e o Sol e nunca ficaria de noite. Porque é impossível o Sol iluminar uma pequena área e mais pra frente não iluminar, saca? Tipo, não é uma luneta. Mesmo que aqui a gente estivesse no escuro, a gente ainda veria uma bola no céu amarela. Thiago, você sabia que existem terraplanistas que dizem que os planetas não existem? Essa aí é uma das mais fodas que eu também já ouvi. Os terraplanistas... Um dos momentos que eu fiquei triste na hora da pesquisa. Sim, tem alguns que acreditam. Só que eles dizem que, alguns deles dizem que sim, os planetas são redondos. Mas sabe a explicação de por que a Terra é plana? Porque é especial? Porque aqui tem vida. Ah, com certeza. Porque aqui tem vida. Desde quando ter vida é sinônimo de terra plana. Inclusive, se a Terra é plana, como que ela é oca também? Inclusive, a Terra plana, tem o pessoal que acredita na Terra plana, como que fala? Reflete naquela teoria da conspiração que o homem não foi pra Lua, né? Porque, como eu vi no Danilo Gentili lá, eles não acreditam como foi na Lua. Literalmente não acreditam. Eles não acreditam que a gravidade exista. É tudo densidade. Sim. E também que a Terra tá subindo. A Terra tá subindo. Essa pra mim já não... Nossa, a Terra tá... Essa pra mim eu nem... Sei lá. Eu não levo nada da Terra plana a sério, mas essa pra mim eu acho que é brincadeira. A da densidade é uma coisa mais... Não vou falar aceitável porque não é, mas é menos louco, sabe? É menos... E ainda é louco. menos incoerente, né? Tipo, mais denso que o ar, tende a ficar, e mais leve, subir. Então, João, o que você acha que, por exemplo, no nosso mundo, é a pseudociência que mais afeta a gente? Mais afeta na carne. As pessoas, assim? Exato. É o aquecimento global, com certeza, porque a gente tá vendo aí, o mundo, ele tá ficando mais quente, a camada de ozônio tá se desfazendo. Tá indo pro caralho, em outras palavras. Esse é ótimo termo que você usou, ótimo termo. Exato. Por quê? Porque muita gente não acredita no aquecimento global, muita gente, inclusive da política, que as decisões dessas pessoas influenciam na vida da população, da massa, e o fato das pessoas não acreditarem nisso faz com que, por exemplo, o efeito estufa, por exemplo, as queimadas, os carros, os próprios carros, indústrias também. Indústrias, isso aí acelera o efeito estufa. E isso pode fazer a Terra futuramente virar, sabe o quê? Vênus. Uma futura Vênus, exatamente. Boa, moleque. Uma coisa inclusive, o tema do doutorado do Sagan foi sobre a atmosfera de Vênus. A atmosfera de Vênus. E isso, a gente vai falar muito do Carl Sagan nesse podcast. Sim, a gente adora ele. E inclusive isso foi uma das coisas que fez a gente descobrir o aquecimento global aqui na Terra. Exatamente, graças ao Carl Sagan. Tem gente que fala que não só o Sagan, mas lógico, mas tipo cientistas. Assim, eu fico muito puto, porque tem muita gente que fala que o Carl Sagan foi um Zé Ninguém, tá ligado? Ele só falava de ciência aí e acabou, saca? O Carl Sagan, inclusive um amigo nosso. O Carl Sagan, ele foi um dos maiores divulgadores. Sem ele, a gente não teria Cosmos. Eu não entenderia metade do que eu entendo hoje se não fosse por Cosmos. Exatamente. E como a gente tava falando sobre pessoas que não acreditam... Não que eu entenda muita coisa, mas alguma coisa eu entendo. A gente gosta muito do assunto e falando a gente aprende mais, né? E eu comecei a gostar muito por causa do Sagan. A gente tava falando sobre pessoas que não acreditam, né, no aquecimento global. Inclusive tem um vídeo do Nerdologia, do Átila, muito bom sobre o aquecimento global. Que ele faz um comparativo com o cigarro de antigamente, tá ligado?
Porque o cigarro, se você for ver filme antigamente, ou se você perguntar pro seu avô, pra sua avó, que antigamente fumar era sinônimo de ser foda, tá ligado? Você ser uma pessoa descolada e Sim, tal. eles não sabiam que fazia mal. E a ciência descobriu que o cigarro faz mal muito antes de ser revelado, saca? Eles, tipo assim, aí eles não. Porque o mercado de cigarro era muito lucrativo na época. Então, era tão lucrativo que não fazia sentido você falar que causa câncer e mata as pessoas. E causou tanto vício nas pessoas que até hoje tem pessoas que não conseguem largar o cigarro de jeito nenhum, tipo minha avó, que é uma chaminé, tá ligado? E o exemplo disso, a gente tá falando de cigarro, mas tenta comparar com o aquecimento global, sabe? Tipo, muita gente não acredita que o aquecimento global existe, como não acredita que o cigarro faz mal. Tipo, E os nosso dois. querido Olavo de Carvalho, né? Então, tipo assim, a nicotina não faz mal, o aquecimento global é farsa do governo, tá ligado? É tudo invenção. É. Isso aí não faz muito sentido, porque tanto o vício no cigarro quanto a não crença no aquecimento global, isso ferra com a vida das Assim, o pessoas. cigarro se ferra aí, tá ligado? Quem se ferra é você. Mas o É, aquecimento global atinge ferra todo mundo, tá ligado? até quem acredita, quem não Desde acredita. do cachorrinho do seu vizinho até sua mãe, saca? Tipo, atinge todo mundo, literalmente. É um problema a ser combatido pela sociedade. E muitos cientistas, eles vêm hoje em dia, por exemplo, eu não sei o pessoal que já assistiu aí, o Bill Nye Science Guy, que é um documentário da Netflix. Lá ele explica, tipo assim, porque o aquecimento global é, chegou onde chegou, porque tem os problemas e tudo. Ele até tenta debater com um cara lá, só que o cara não escuta ele, não aceita o debate. E isso é um problema, porque principalmente nos governos. Tem muitos governos hoje em dia que não acreditam no aquecimento global e continuam com as indústrias a mil, com as indústrias e com a infraestrutura que ferra com a atmosfera, com a camada de ozônio. E é uma coisa tão real que se você. Assim, eu sei que é difícil você ir no Polo Norte, mas se você der uma mini pesquisada. Vou no Polo Norte. Eu queria, né? Ficar isolado todo mundo lá. Mas se você dar uma mini pesquisada, você vai ver que os polos estão derretendo, tá ligado? Tanto o sul quanto o norte. Se você for comparar através dos anos, os polos derreteram muito. E isso é devido ao aquecimento global, claramente. E tanto é que a gente falou sobre Vênus. Vênus foi um planeta habitável, certo? Alguns milhões de anos atrás. Vênus ele foi ele tinha, segundo alguns estudos, eles dizem que o Vênus tinha um clima, um ambiente E o Vênus parecido com o da Terra. chegou onde chegou sem humano, né? Sem humano fudendo Sem mais humanos, ainda a atmosfera. Imagina com a gente aqui. Chegou lá com o próprio efeito estufa, Tipo imagina assim, a gente. Por mais que a gente demorou pra chegar no estado evolutivo que a gente tá hoje, que tem fábrica e tal, mas daqui pra cá a gente só evolui em questão de fábrica. Então, daqui 10 anos, nossa fábrica vai estar muito mais tecnológica do que hoje. Então, a poluição vai crescer mais ainda, entende? Por isso que. Só se o Elon Musk salvar a gente. Não, é só se inventarem. Já inventaram algo com a eletricidade, mas se inventarem algum meio menos poluente, mais limpo de energia. Tipo, carro elétrico é menos poluível. E tem muita gente que tem preconceito com carro elétrico, você acredita? Tem gente que tem preconceito com tudo, cara. Tipo assim, carro de não sei o que, o homem mesmo dirige o carro com gasolina, tá ligado? Um Chevrolet. Inclusive a série The Ranch, eu recomendo muito que vocês assistam, é muito boa. Tipo assim, tem pouquíssima referência à ciência, tá ligado? Porque, tipo, o Bo fala sobre a NASA em algum momento. Eu vi. Inclusive, eu lembro daquele episódio que ele falou que as estrelas são satélites do governo. E ele mostra o dedo pro céu. É muito bom aquela série, cara. É boa mesmo. Então, João, você tem alguma coisa que você quer enfantizar? Assim que tu fala? Não sei. De dar ênfase a alguma coisa aí? Porque eu não sei falar essa palavra. Bom, eu queria dizer que a pseudociência ela é um tema assim, interessante de estudo, mesmo sendo afetando a vida das pessoas e podendo comprometer o destino da humanidade. Né? Você não pode ser igual eu, porque senão você vai ficar puto e triste pesquisando sobre esse tema. Mas tem que ser light. Sim, mas você tem que ver pra você ter noção do É do bom que você pesquisar, porque você vai entender como funciona e vai poder ter argumentos científicos, embasamento científico, para poder refutar aquilo se alguém vier te questionar sobre isso. Realmente. Bom, esse foi o primeiro episódio da Cosmoscast, o podcast da Cosmos Curioso. Se você não segue a Cosmos Curioso no Instagram, siga lá. Eu acho muito difícil você não seguir, porque se você ouviu até aqui, você segue. E é isso. A gente pretende trazer... Ninguém vai ouvir até aqui, Thiago. Eu também acho que não. Mas eu gosto de fazer, então a gente vai fazer até... A gente teve essa ideia há bastante tempo e
Inclusive, como que fala? Vamos continuar. Se você tiver alguma sugestão de tema, manda lá no Instagram da Manda lá no direct que eu... Cosmoscast. Manda lá no direct, pergunta também, que a gente pode responder aqui. O João sempre responde lá, não fica com receio não, ele não é famoso não. Sim, mas a gente pode... As perguntas a gente responde aqui no Cosmoscast. Exatamente. Pessoal, então... Acho que foi isso.